Aí, brother, estamos junto com mais um pós-jogo de Palmeiras 4, Fortaleza 1. Uma ótima vitória, um resultado extremamente importante para que a gente continue na cola do Flamengo, na cola do Cruzeiro. Temos um jogo agora mesmo número de jogos com um ponto atrás do Flamengo, mas hoje o Flamengo joga, vai ficar com um jogo a mais. E temos um jogo agora menos que o Cruzeiro, mas a gente já passou o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar, ficamos com 2 jogos a menos. Essa é a situação de momento e o Palmeiras está se mantendo lá em cima entre os 3. Um jogo que não é que eu imaginei, eu sugeri ontem para quem ouviu o pré-jogo, que o Abel entrasse com força máxima para tentar definir o jogo no primeiro tempo e depois fazer as substituições. Na realidade, ele fez totalmente ao contrário do que eu desejava, o que eu imaginava. O Abel começou com um time praticamente todo de reservas, fora o Everton, que para mim hoje não é titular, na minha opinião não tem que ser titular, ele tem que começar a fazer a transição, mas não vou ficar criticando. E o Palmeiras começou com Everton, Giai, que não é que ele perdeu a posição também pro Kelvin, não. É que o Giai tem uma característica muito mais defensiva e na frente ele não tem absolutamente um toque de bola, ele tem uma dificuldade muito grande de acertar passes, mas ele defensivamente é um jogador extremamente vigoroso, extremamente forte, ele tem um poder de recuperação muito rápido, e o Kelvin é ao contrário, o Kelvin dá opções de ataque, o Kelvin abre, ele dá não só profundidade, mas ele dá opções para que passem por trás, fazer jogadas, chamar o jogo para um lado para depois ter uma inversão como o do Lucas Evangelista, como o do Andréas Pereira. Bruno Fux, que é um reserva, mas é um cara que até agora corresponde. Mikael é muito lento, a gente sabe disso, não sei de onde foram tirar esse nome. Jefté jogou, teve alguns lances, lampejos de personalidade, de ir para frente, de driblar, de partir para cima, de chutar. Emiliano Martinez, que ou é titular ou reserva, ele e o Aníbal, geralmente. O Veiga voltou, depois saiu para a entrada do Lopes, do Flaco. Maurício voltou, depois saiu para a entrada do Evangelista. E o Alan, para variar, jogou bola, não preciso falar desse menino. Saiu para a entrada do Vitor Roque. Facundo Torres jogou, saiu para a entrada do Andréas Pereira, que fez os seus 2 primeiros gols com a camisa do Palmeiras. Outro, muita personalidade. E Sousa também fez o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Não é um jogador de fazer muitos gols, vamos deixar claro. Saiu para a entrada do Felipe Anderson. Vamos lá, o Palmeiras com 10 minutos já tinha um pênalti, e foi pênalti. Um pênalti que o juiz não deu na hora, precisaram chamar ele na entrada na área do Facundo. Quando ele entra na área, ele dá um corte para o pé esquerdo dele, ele é calçado, acabou, é pênalti, é pênalti. Não é, ele não inventou, não iludiu. Tanto que existem câmeras contra as imagens, né? Contra fatos não tem nada contra. O Veiga bateu muito bem, talvez esse gol possa dar um pouco de moral para o Veiga, mas o Veiga não está na mesma velocidade do time. Não vou falar que ele nunca vai estar. De novo, ele está voltando agora de um período de uma fase muito ruim, uma fase muito difícil, e espero que ele retorne, mas ele vai ter que ter muita intensidade para entrar no time do Palmeiras de novo. Por que a gente fala que vários jogadores que vêm da Europa e não dão certo lá, dão certo aqui? Por que isso? Porque na Europa a intensidade é muito forte. Os caras treinam muito forte para essa intensidade. A Europa é físico, tático,
Técnico quase não existe lá, o jogador, são muito poucos que desenvolvem isso, porque dentro de um esquema físico, de marcação, de tático, você tem que andar aqui, ali, aqui. É como se você for o jogador que é mais habilidoso, óbvio, eles não vão cercear, mas a maioria dos jogadores são jogadores operários. Operários no sentido, faça exatamente o que a gente fala. Corra exatamente assim. Faça exatamente assim. Então, eles aqui no Brasil vão dar certo, não, se não pela técnica, mas pela intensidade, pela marcação, pela vontade. E qualquer técnico gosta disso. Ok? Então, por isso eu falo do Veiga também. Palmeiras faz 1-0. Teve alguma chance de fazer, mas o Fortaleza cresceu no jogo, fez o gol de empate com um detalhe. O Everton fez 2 ótimas defesas, só que na terceira ele já não tinha mais. Aí o cara veio para um jogador do Fortaleza, chegou na pequena área, não tinha o que fazer. O Everton já não estava nem mais no lance. Então, méritos que ele fez 2 defesas praticamente cara a cara, importantíssimas, que dê moral para ele. Acaba o primeiro tempo 1-1. Palmeiras na boa ficou devendo futebol. O lado esquerdo do Palmeiras, com Jefté, Mikael e Sousa, estavam errando muitos passes. Muitos passes. E vamos ser claros, no gol do Fortaleza, o Mikael ficou. O drible que ele tomou ali na grande área, para o cara bater a primeira bola que o Everton defendeu. Veio o segundo, bateu, o Everton defendeu. Só que quando ele defendeu para quase para o meio da área, para a lateral, mas o cara estava dentro da pequena área. Pegou o rebote, não tinha o que fazer. Foram a queima-roupa, modo de falar. E o lance é que o Mikael fica. O Mikael é um jogador extremamente lento. É um cara que você não pode confiar. Eu não sei de onde foram pagar quanto, 5, 6 milhões de dólares por esse cara. Ah, só se amanhã, paciência. Então eu prefiro calar minha boca ainda, porque vai que o cara começa a jogar um futebol absurdo, porque eu não conhecia, se eu falar para vocês, eu nunca soube desse jogador. Não é possível que foram buscar aleatório. Foram buscar porque o Palmeiras sempre quis um canhoto, né? Um zagueiro canhoto. Mas é porque ele era canhoto, porque ele tem a perna esquerda? Só por isso? Não viram absolutamente, esse scout não viu absolutamente nada diferente disso? Outro, Sousa. O que esse Sousa acrescenta para o Palmeiras? Ainda o Facundo Torres eu me questiono. Por quê? Porque o Facundo corre, marca, é o Rony piorado. Piorado, não falei melhorado, piorado. Mas ainda, quer dizer, eu pego o Facundo, Sousa, Mikael, não sei se tem outros que agora tá fugindo, mas tudo bem. Cara, só nessa brincadeira é 30 milhões de dólares, 30 milhões de... assim, pelo ralo. Ainda pode ser que venham a dar resultado, mas eu não sei. Segundo tempo entra, né? Começa o segundo tempo, começam as substituições. O Palmeiras começa a tomar a posse do jogo, né? Começa a jogar. E numa bola que o Mikael, ele põe na área, ele estava, acho que mirando, não sei se era o Vitor Roque, a bola passou do Vitor Roque do zagueiro, pinga na grande área, o Sousa bate de primeira, muito bem, foi um chute muito, assim, de primeira, foi um bonito gol, não vou falar um golaço, mas foi um bonito gol, e põe o Palmeiras na frente, 2-1. Mas o Palmeiras já estava jogando para isso no segundo tempo. Sim, voltou diferente, postura diferente. Quando foi entrando, né, o Vitor Roque, o Evangelista, o Lopes bateu uma bola, o Flaco Lopes, que a bola foi pena, passou raspando a trave, o goleiro só ficou no golpe de vista. E aí entrou o Andréas Pereira. 2 bolas que ele recebe na intermediária de ataque, primeira bola, ele olha, ele não bate de peito, ele bate chapado,
um gol muito bonito, não vou te falar, foi um golaço, um gol muito bonito do Andréas, 3-1, e depois o Palmeiras estava só administrando. Mais uma bola veio para o Andréas, mas aí ele nem preparou, ele nem arrumou a bola. Eu não sei quem rolou para ele, eu não me lembro. Ele bateu de primeira de peito. Era uma bola defensável, mas eu não sei se a bola veio com curva, enfim, rasteira, 4-1. Belo resultado, um jogo que o Fortaleza também veio com vários desfalques. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, a parte dele. Mas o primeiro tempo do Palmeiras me deixou a desejar. A verdade é essa. Tudo bem também que não tem... Eu falei do lado esquerdo, por exemplo. Os caras nunca jogaram juntos. Não tem entrosamento. Então, eu prefiro acreditar que é uma falta de entrosamento do que uma falta de capacidade de um time que investiu 700 e poucos milhões. Entre eles, Sousa, Facundo Torres, dananana. Gostaria que vocês deixassem a sua opinião sobre esse assunto, o seu comentário. O Botafogo ganhou de 1-0, teve um jogador expulso, aquele centroavante espanhol foi expulso num lance de cotovelada no Igor Gomes. E o Atlético é um time que... Outro time, eu falo do Santos, do Corinthians, do São Paulo, que devem as calças. Inclusive o Nicão, eu já vou falar do Atlético, me lembrou um fato, o Nicão, um jogador que era do Atlético, nem sei onde está mais esse cara, mas jogou no Atlético Paranaense, jogou no São Paulo, está processando o São Paulo em 8 milhões e pouco, exige pagamento em alguns dias, e mais, se bobear, estavam dizendo até em penhora de alguma coisa do São Paulo. Eu não sei o que, não sei o que é verdade, não sei o que, mas saiu essa notícia. O Atlético Mineiro, que deve as calças, compram, não pagam, estão devendo isso e aquilo, como Botafogo, vou fazer um comentário agora, conseguiu ir para o Rio de Janeiro com 11 jogadores e perder de 1-0 do Botafogo. E o Botafogo sem alguns jogadores titulares. O Atlético Mineiro é mais um, junto com Santos, Corinthians, São Paulo. Os três grandes de São Paulo, fora o Palmeiras, a situação é desesperadora. Principalmente a do Santos e do Corinthians. Aí você pega Atlético Mineiro, você pega o Botafogo, Internacional. O Botafogo, deixa eu falar uma coisa. Quando eu falei para vocês, eu não estava brincando. Ano passado, 24, foi um ano de gala do Botafogo. Libertadores e Brasileiros, lembram? Os jogadores que foram contratados para ganharem aqueles campeonatos não foram pagos ainda. Nada. John Textor, picareta. Está devendo. Ou as notícias estão me... Eu estou passando as notícias que eu vejo e recebo. Desculpa, eu recebo. O Almada, por exemplo, não está pago. Que foi um jogador... Vários jogadores do Botafogo não foram pagos. Estão devendo daquela época. Não é só salários para os jogadores. Estão devendo para os clubes de onde foram comprados. É o que eu quero dizer. Esse é o Botafogo. Esse é o próximo time que vai estar na beira da falência. Corinthians, Santos, Botafogo. O São Paulo, eu não vou mentir, eu ainda não acredito nisso. Não. Mas esse Atlético Mineiro tem os seus bilionários, mas não é o problema só pôr dinheiro. Eu concordo que bilionário não tem que ficar pondo dinheiro, mas que está sendo muito mal administrado, tá. Por que o Palmeiras não vai no Atlético e pega o Hulk? Vê, o Hulk eu não sei quanto ganha, 2 milhões de reais por mês, por exemplo. Vai lá e dá 1 milhão para o Hulk. Ah, mas tem multa. É menos 2 milhões de salário para eles. Pega o Hulk por 1 milhão. É um cara para revezar, para jogar, jogo grande. Também não é para pôr o Vitor Roque no banco. Não. Você ter elenco. Falar, Hulk, você quer vir jogar no Palmeiras, mas o salário não vai ser esse. Eu te dou 2 anos de contrato. O Hulk resolve. O Hulk te entrega, se ele tiver um time jogando, o Hulk te entrega 30 gols ao ano. 25, 30 gols ao ano. Com a idade dele e para o futebol brasileiro.
Porque ele é uma coisa fora da curva, né? O cara que se cuida, o cara que isso, que aquilo. Você não vê noitada de Hulk, isso, aquilo. Absolutamente. É um cara extremamente. Pelo menos é o que aparece. Pelo que ele joga, o que ele se entrega no. Só falta se ele se entregar do jeito que ele se entrega ainda ir pra noitada. Imagina sem noitada esse cara. Esse cara é um animal. Um animal de. O cara é. Porra. Tem mais 5 anos de futebol fácil. Da forma que ele se cuida. Por que não pega? Eu sempre fui um defensor do Hulk. Isso é uma oportunidade. É um cara que te entrega gols e com o time do Palmeiras do jeito que está aparentemente entrando num padrão, nananana. Pode ser que o Abel não queira, ele não quer alguém grande que ultrapasse a imagem dele. Pode ser isso, né? Porque os holofotes têm que estar virados para o Abel, não pode estar virado para um jogador. Não é ele que fala que os jogadores que fazem acontecer e ele quer os holofotes para ele? Será que é isso? Não sei. Rapaziada, ótimo domingo a todos em família. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa 1 centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Eu agradeço.